Oi, pessoal. Vamos conversar sobre tautologia e contradição. Tautologia é sempre verdadeiro. Contradição é sempre falso. Então, por exemplo, olha, fazendo uma tabela verdade aqui, vou até colocar aqueles números, né? Vou fazer uma tabela verdade simplificada aqui. Primeiro a gente vai colocar no P, depois no não, depois no ou. Então, vou colocar... Só tem um, então... Ah, não, tem dois casos, né? Verdadeiro, falso. Vamos fazer, é legal fazer. Verdadeiro, falso. Então, aqui fica falso, verdadeiro. E em vermelho, que é a final, né? Por exemplo, entre verdadeiro ou falso, fica verdadeiro. Falso ou verdadeiro, é verdadeiro. Parece um ou, mas é um verdadeiro. Então, a tabela verdade é isso aqui, ó. A tabela verdade está sempre verdadeira. Então, P ou não P dá sempre verdadeiro. Poderia pensar que é intuitivo, né? Porque ou você tem P ou você não tem P. É uma verdade, a fórmula inteira, né? O que é uma verdade? É a fórmula toda. Então, por exemplo, se você chamasse Q de P ou não P, significa que o Q é sempre verdadeiro. Não tem como o Q ser falso. Não. O Q sempre é verdadeiro. A mesma análise você pode fazer... Podemos fazer aqui, né? Então, verdadeiro, falso, falso. Vamos colocar os números. 1, 2, 3. V vira F, F vira V. Agora você tem o E, né? Então, você tem E. Aqui é verdadeiro. E. Aqui é falso. Então, ele tem que ser falso. Aqui é falso. Então, já não precisa nem olhar o outro, mas... Aqui, não importa o que fosse aqui. Se aqui é falso, tem um E... É falso. Então, a tabela verdade, ó, é FF. Então, se você chamasse R, aqui eu chamei... Deixa eu chamar de R, para não achar que é o Q de baixo. E aqui eu vou chamar de S. O Q, E, não Q. Daí você tem aqui que é falso. É sempre falso. Então, contradição é o que é sempre falso. Tautologia é o que é sempre verdadeiro. É uma fórmula sempre verdadeira. Contradição é uma fórmula sempre falsa. Alguma dúvida? Bom, porque aqui nós vamos... É curtinho também esse material, esse módulo. Aqui nós vamos ver exemplos de tautologia, exemplos de contradição e exemplos que não é nenhum nem outro. Não é nem tautologia nem contradição. Mostre se as seguintes fórmulas são tautologias, contradições ou nenhum dos dois. Tá? Ó, então a gente vai analisar a fórmula 2, 3 e 4. Vai ver se é tautologia, contradição, nenhuma coisa nem outra. Na verdade, agora que eu estou vendo, eu não fiz. Vai ficar para vocês fazerem, tá? Então, vocês façam essa tabela de verdade depois da aula, que a gente vai seguindo, e conclua se quem que é tautologia, quem que é contradição. Eu acho que vai ter um de cada caso aqui, né? Um deles vai ser tautologia, o outro vai ser contradição, e o outro não vai ser nem tautologia nem contradição. O que tem que acontecer com uma dessas fórmulas para que não seja nem tautologia nem contradição? Pode falar, Juliana. Não, nada, professor. Eu estava pensando que era outra. Eu já aproveito, quem dá uma mexidinha aqui eu já chamo.
Ele levanta para coçar a cabeça aqui, eu já... Tem que ter V e F. Isso. E se tiver só V, Isso. é tautologia. Se tiver só F, é contradição. Se tiver os dois misturados... É que eu ia falar, escutando falar agora, que é contingência quando tem V e F. Contingência? Isso, contingência. Ah, verdade, tá. Tem esse nome, tá certo. Então quando tiver misturado, eu quis perguntar só para saber se estava tudo ok, que se tiver só V, né, se o resultado para qualquer são duas proposições, então para as 4 combinações, se todas forem verdadeiras, é tautologia, se todas forem falsas, contradição, se tiver misturado alguns verdadeiros falsos, não é nenhum nem outro, que se chama contingência, né? E pronto. Aí esse aqui era só isso mesmo. Aqui é uma coisa legal também, sabe? Curtinho, e fala a seguinte coisa: são leis da tautologia e contradição. Então você tem essa lei que é bem interessante, ó. Quando você tiver P e uma tautologia, ela é equivalente a P. Quando você tiver P ou uma tautologia, ela é equivalente à tautologia. Quando você essa terceira é a mais fácil de entender e memorizar, né? Digamos assim. Se você negar uma tautologia, ela vira contradição. Por quê? Porque a tautologia é sempre V, verdadeiro. Não verdadeiro é falso. E a contradição... Posso até pôr aqui embaixo, não sei se ajudar. Que aqui você tem verdadeiro. Aqui você tem falso. A contradição você tem que é sempre falso. Vamos ver se dá para ajudar. Aqui eu acho que, olha só, dá para fazer a seguinte coisa. Ó. Aqui você tem um verdadeiro. Aqui você tem um verdadeiro. Dá até para... Aqui você tem um verdadeiro ou falso. Vamos escrever esse por último aqui. Olha só, dá até para entender aqui por uma micro tabela verdade, né? Que, assim, por que isso dá tautologia? Porque você tem esse ou, e aqui é sempre verdadeiro. Então, independente se o P for falso, o resultado vai ser sempre verdadeiro. Então você tem que aqui é verdadeiro. Vamos analisar, então, o caso de cima. Aqui, a tautologia, você tem que é sempre verdadeiro. Só que o P pode ser verdadeiro ou falso. Então, por exemplo, quem que vai mandar, quem está ditando se o resultado de tudo isso aqui, dessa fórmula grande, né, dessa fórmula toda, se ela vai ser verdadeira ou não? Quem que está ditando? É o P. Porque você tem um E. Aqui é sempre verdade. Então, esquece esse cara. Você tem um E, quem vai dizer se tudo isso é verdadeiro ou não é o próprio P. Então, se o P for verdadeiro, vai dar verdadeiro. Se o P for falso, vai dar falso. Então, o P que pode ser verdadeiro ou falso, então, por isso que quando você tem P e tautologia, é o P que fica. Quando você tem P ou tautologia, é a tautologia que acaba ganhando. Assim, nesses termos de explicação. Peraí, deixa eu ver. Houve um barulhinho, não sei se alguém levantou a mão. Sim, mas já está respondido. Era isso que eu ia perguntar para o senhor. Tá. Mais alguém? Tem... Então, essa é a parte da tautologia. Então, essa é a lei da tautologia. Depois, aqui, a gente tem a lei da contradição. Se... Contradição é sempre falso. Então, não importa o valor, vou pôr uma interrogação, não importa o valor que o P assumir, porque a gente tem um E aqui, né? O problema é que tem um E, a questão é que tem um E aqui. Então, isso aqui sempre vai ser falso. De novo, aqui a contradição é falsa. Mas aqui a gente tem um ou. Aí, novamente, então,
aqui é verdadeiro ou falso. Tem quem vai ditar se o resultado é verdadeiro ou falso é o próprio P. Por isso que essa fórmula toda é equivalente a P, para que eles tenham a mesma tabela da verdade. Então, assim, ó, não sei se quem não... Eu acho que todos captaram, mas às vezes é a primeira vez que está vendo, né? Por exemplo, se você falar que A, uma fórmula A é equivalente a uma fórmula B, significa que A e B têm a mesma tabela verdade. E então o 5, né? Ficou explicado dessa forma. Aqui também, aí o último também é fácil de entender, porque a contradição é sempre falsa e não falso é verdadeiro, então vai dar uma tautologia. Bom, essas são as regras. Essas são as regras da contradição e da tautologia. Alguma dúvida, algum comentário? Só que depois você vai disponibilizar, né, professor? Isso aí. Passou um pouco rápido. Isso, vou sim. Todos esses PDFs eu envio para o Google Drive e lá eu crio o link de compartilhamento, né? Coloco no Ava. Então vai estar tudo lá. Sim, sim, eu tenho visto. Uhum. Ah, tá. Ah, não. Aqui a gente... Assim, sim. Esse é o terceiro. Esse é o terceiro já, né? A gente viu... Assim, então eu vou encerrar esse vídeo para a gente, para o próximo, ficar somente com simplificação de fórmulas.